Eu quero começar esse vídeo de um jeito diferente. O ano é 2009, é um feriado, e você tá em casa assistindo Bom Dia e Companhia. Começou a passar um desenho que você não liga tanto, Tom e Jerry. E você não se importa muito com esse desenho. Você já conhece a dinâmica, sabe como tudo acontece ali. Você sabe que o Tom vai tentar e nunca vai conseguir pegar o Jerry. E quando conseguir, ele não vai fazer nada. Afinal, ele parece gostar dessa brincadeira. Mas o episódio começa diferente. Um asteroide tá vindo pra Terra. Por coincidência, Jerry estava na cozinha, tentando roubar algumas coisas da geladeira. Um pedaço de queijo. E ele vê quando a explosão acontece. Algo caiu no quintal. De dentro daquela pedra, saiu uma gosma verde. E ao observar o Jerry, trocou de forma. Você ainda não sabe. Esse é um dos piores episódios que você vai ver. Oi, eu sou a Nina, e seja bem-vindo ao Sussurro. Se você lembra dessa abertura, ou desse carinha, você sabe de que episódio eu tô falando. Talvez você só não lembre o nome. O episódio, no Brasil, se chama Invasores de Bobos, fazendo uma referência, eu acho, a Invasores de Corpos. A primeira parte eu já te contei. Um asteroide caiu no quintal, e o Jerry deu sorte de ver. Aquela coisa seguiu o Jerry pra dentro da casa. Indo em direção à geladeira, vendo que o rato ia se empanturrar, ele tentou dar aquela lição de sempre. Ia ser a primeira vez que a gente ia ver o Tom realmente batendo no Jerry. Mas aquele não era o Jerry, era aquela coisa. Por mais que o Tom fosse criativo, tentando até amassar a criatura de formas diferentes, isso não mudava nada, o que começou a assustar aquele gato. Principalmente depois de ver o corpo da coisa se reconfigurando, deve ter sido um pouco traumático, e isso irritou muito a criatura. A gente já esperava por isso. O Jerry sempre consegue brincar com o Tom, mas ele nunca chegou a fazer esforços para realmente capturar aquele rato. O Jerry verdadeiro sabia o que estava acontecendo, mas não era nem doido de fazer alguma coisa. Essa é outra cena que também me surpreendeu bastante. Eu tenho lembranças desse episódio, não por causa dessa cena, mas revendo isso agora, dá pra entender que o mundo todo tá comprometido agora. Ah, mas é só um desenho. Concordo. Mas imagina se isso pudesse acontecer hoje em dia. Isso é muito improvável, mas não é impossível. Quando o Tom vê aquela criatura comendo, passa despercebido. É como se ele ainda não entendesse que aquele não era o verdadeiro Jerry, mesmo quando ele guarda aquele ser de outro mundo dentro de um pote e ele escapa. Eis que a gente vê a segunda demonstração de poder dessa criatura, se a gente considerar a metamorfose como o primeiro. Tom começa a ficar com medo, afinal, ele percebeu que aquele não era o Jerry. E ao ver o Jerry original, ele pensa que é aquela coisa. Para nós, os olhos transparecem a diferença entre um e outro, mas o gato parecia ser muito bobo para entender isso. Talvez eu esteja colocando muitas imagens em vez do vídeo, é só para não dar copyright. Voltando para a história, a criatura tenta ser amigável com o Jerry, afinal, Tom era a ameaça. Não sei se a ameaça se encaixa aqui, mas o Tom estava atrapalhando. Para ser legal, a criatura tenta levar um pouco de comida pro Jerry. Esse sorriso me fez ter arrepios. Ele até parecia agradável, mas o vazio nos olhos e esse sorriso muito largo é a prova de que essa gosma é ruim. Lá no quintal, o Tom viu pela primeira vez aquele meteoro que caiu. Na verdade, isso era uma nave. A nave da criatura pode ter caído. Eu suspeito que esse pouso tenha sido de emergência. Esse tempo que a gente não vê acontecendo, o Jerry parecia estar se dando bem com aquela coisa. Não sei se de verdade ou por medo. Tom tenta fazer a única coisa que ele poderia: avisar sua dona que tinha algo de errado dentro da casa dela. Mas ele é um gato, e gatos não sabem falar. A dona fica frustrada achando que ele tá com medo do rato. A coisa viu a dona do Tom, que era muito maior do que ele, e decidiu não enfrentá-la por enquanto. A coisa toda se encerra quando ela expulsa o Tom do quarto. De novo ele se vê sozinho com o Jerry e aquela criatura. O rato até tenta formar uma aliança, mas de alguma forma, Tom não entende que o Jerry não quer fazer parte de tudo aquilo. Ele finge não estar com medo, mas é só sair do campo de visão do Jerry que ele se treme todo. Sorrateiramente ele tenta encontrar a criatura, e depois de algumas cenas engraçadinhas, ele pensa que venceu a criatura quando encontra a sua dona na cozinha, mas era aquela coisa que tinha se transformado nela. Depois de assumir a forma do Tom, o mesmo é forçado a abandonar o lar. O rato vai junto, levando embora aquele asteroide. Essa virada de cabeça acaba com o episódio e com a sua sanidade também. Esse episódio tem um pouco mais de 8 minutos, contando com a abertura, e mesmo assim conseguiu me causar pesadelos por um bom tempo.
Pode parecer exagero e até meio constrangedor admitir isso, mas sempre que ele começava, eu saía da sala. Hoje eu me considero uma pessoa mais corajosa, mas naquela época, esse episódio me arrepiava. Essa semana, para falar sobre ele, eu resolvi reassistir, e junto disso acabei lembrando de alguns filmes que têm uma ideia parecida. O principal é Invasores de Corpos, esse que eu coloquei aqui na tela. Curiosamente, eu descobri que toda essa sequência veio da mesma obra, só que as adaptações foram mudando algumas coisas. Para quem nunca viu esse Invasores de Corpos, a ideia é simples e assustadora. Uma criatura que substitui, sem que ninguém perceba. Em algumas versões, os humanos são cultivados como plantas, dentro de casulos, e renascem como cópias perfeitas. Em outras, a criatura se espalha como um vírus, contaminando a água ou os alimentos. Se você consome e dorme, quando acorda, já não é mais você. O que mais me incomoda nessas histórias é que no fim, o mundo não vence. A substituição acontece de forma silenciosa, gradual, até ser tarde demais. E é exatamente isso que me pega nesse episódio de Tom e Jerry. Tom foi embora. O único ser que percebeu que algo estava errado fugiu por medo, e a criatura ficou. Ela é forte, inteligente, consegue se transformar em qualquer um. E aí vem a pergunta mais perturbadora. Como você sabe que a pessoa que está ao seu lado é ela mesma? Como ter certeza de que alguém que você ama não foi substituído enquanto você dormia? Talvez os criadores desse episódio nunca tenham pensado tão longe. Provavelmente foi só uma referência a um filme de ficção da época. Mas para mim, o medo foi real. O universo é imenso, e nós somos pequenos demais, tão insignificantes quanto um grão de areia. Quem garante que, assim como os dinossauros, a gente não vai simplesmente desaparecer um dia? Talvez até sem deixar rastros. Quando eu era mais nova e descobri que a Lua se afastava da Terra alguns centímetros por ano e que no futuro, absurdamente distante, isso poderia afetar a vida na Terra, foi também nessa época que eu descobri que o Sol ia morrer um dia. Essas informações me assustaram, não porque iam acontecer amanhã, mas porque me lembravam de uma coisa simples. Nada é permanente. Nem a gente, nem o mundo, nem aquilo que parece seguro. E talvez seja por isso que esse episódio, mesmo sendo só um desenho, nunca saiu da minha cabeça. No fim das contas, o que torna esse episódio tão perturbador não é a criatura em si, nem o fato de ser um desenho infantil com elementos de terror. O que realmente assusta é a ideia de que ninguém venceu. Não houve aprendizado, não houve punição, não houve restauração da ordem, o que geralmente acontece. O problema simplesmente ficou ali, existindo. O Tom foi embora porque teve medo. E talvez qualquer um tivesse feito isso. Mas ir embora pra onde? Diante de algo que você não entende, que pode se tornar em qualquer coisa, fugir sempre é a única escolha racional. A criatura não precisou dominar o mundo, não precisou de um exército, nem de uma invasão em massa. Bastou permanecer e esperar. E é assim que ameaças reais costumam funcionar, silenciosas, pacientes, quase invisíveis, até ser tarde demais. E talvez seja isso que esse episódio deixa como marca, a sensação de que o perigo nem sempre vem com barulho, explosões ou avisos. Às vezes, ele chega pequeno, quase insignificante, cai no quintal e fica. Quando o episódio termina, a única coisa que sobra é simples e assustadora. Se tivesse acontecendo de verdade, será que a gente ia perceber? Me responde aí, quero saber sua opinião. Você chegou até aqui, então por favor, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo qual a sua resposta para essa pergunta. Se você não assistiu Invasores de Corpos, eu recomendo muito. Compartilhe esse vídeo com um amigo, para ele lembrar desse episódio, e me diz aqui embaixo mais um episódio que você lembra que tinha mais ou menos essa pegada. Hype o vídeo, se essa opção aparecer para você. O link do meu Instagram tá na descrição, se quiser me seguir por lá. Um beijo no seu coração e até a semana que vem. Tchau!